alegria. Até hoje os judeus têm muito isso. Imagina Daniel entre esses cativeiros. Eu quero Jerusalém, eu quero a habitação da paz, eu quero voltar para a minha terra. Ali estavam eles. Agora, já que eu estou falando de irem para a terra estrangeira, você consegue imaginar, principalmente quem está em casa, os questionamentos que passaram na cabeça de alguém como Daniel? Se Deus me ama, por que Ele está trazendo o cativeiro? Se nós somos o povo da promessa. E mais, Daniel nunca mais viu a sua mãe, o seu pai, possivelmente seus irmãos, nunca mais viu a sua terra, as comidas da sua terra, o cheiro da sua terra. Uma coisa que chamou atenção uma vez, um guia que ele estava mostrando um lugar arqueológico para a gente, guia local, ele não era... E que ele falou o seguinte: sinta o cheiro. Para mim não tinha cheiro de nada, mas ele era dali. O cheiro da terra. Tem gente que é do Nordeste e fala assim: nossa, mas esse tempero aqui lembra minha casa. Tem gente que é do Sul: nossa, mas esse cheiro aqui me lembra os Pampas. Imagina ele sentindo o cheiro das flores de Jerusalém e nunca mais podendo voltar para lá. Mas tem ainda uma coisa pior. Vou revelar uma coisa para os irmãos essa tarde aqui, que talvez vai chocar a muitos. Eu trabalho com a hipótese, não é uma certeza para longe de qualquer questionamento, mas é uma hipótese baseada em evidências. Eu trabalho com a ideia que Daniel sofreu castração. Já imaginou o que era um homem ser castrado? Imagine um adolescente sendo castrado, virando escravo e sendo castrado. Eu sei que vocês devem estar perguntando: de onde você tirou essa ideia que Daniel foi castrado? Eu falei que vamos levantar evidências. Em primeiro lugar, ponto de vista histórico. Vocês estão vendo esses homens aqui no painel? Eu preciso do mouse agora. O segundo, esse é uma divindade. O primeiro aqui é uma divindade, é o deus Marduk. O que está com asas aqui é o deus Marduk. Isso é um painel assírio, que está no Museu Britânico. Do lado do deus Marduk, você tem você tem um secretário do rei. Estão vendo aqui? Agora o terceiro aqui, o rei. E depois o quarto, outro secretário do rei assírio. Qual é uma diferença que vocês veem gritante entre os dois secretários do rei e o rei e a divindade? Tem uma diferença que é dramática, assim. Não, o rei não tem asas. Barba. O rei e o Deus estão com barba. E os dois secretários? Sem barba. Um homem jamais deixaria de ter barba naquele tempo. A barba era sinal de masculinidade. Os homens não cortavam a barba. E por que aqueles homens não tinham barba? E além de não terem barba, nota que eles têm o rosto meio rechonchudo, assim como se fosse um rosto infantil. O texto escrito em cuneiforme embaixo explica: aqueles são dois eunucos do rei. E os eunucos, vocês sabem, eram castrados. E por isso que, uma vez castrados, não produziam testosterona, ficavam com a voz mais afinada, não produziam tantos pelos, tinham tendência a ficarem mais gordos, porque eram castrados. Só quero fazer uma observação, porque eu já fiz uma palestra desse lugar e algumas pessoas ficaram com essa dúvida. Ser castrado e ficar com voz fina não significa ter virado homossexual. Ficou claro isso? Eunuco não é homossexual. É apenas um homem que já não produz mais, ele não tem mais desejo sexual, ele não tem testosterona, ele não tem barba, a voz fica fina, ele é um eunuco. Ficou claro para vocês isso aqui? Mas de qualquer maneira, é uma maneira de agredir a masculinidade de um homem. E por que os reis tinham o costume de castrar os jovens? Como vocês estão vendo ali, quando iam trabalhar para ele. Era simples. Se eu fosse um rei daquele lugar, eu levaria todos vocês como escravos. Mas para trabalhar dentro do palácio, quem que você ia escolher? Os melhores. E quem eram os melhores? Aqueles de sangue real. Imagine, o rei precisava de alguém para fazer a cama dele. Vamos traduzir para hoje. Se nós tivéssemos uma escravidão hoje, e um empresário altamente elevado, acostumado com tudo do bom e do melhor, de hotel 5 estrelas para frente,
ele precisa de um mordomo escravo para trabalhar com ele. Que tipo de mordomo ele precisa? Alguém que tenha grife. Como é que ele vai pedir a alguém... Vamos supor que entre os escravos tem um pedreiro. Não, nada contra os pedreiros, entendam, por favor, a comparação que eu quero fazer. Pedreiro, por favor, eu quero um nó italiano na minha gravata. Ele não sabe fazer um nó italiano. Ele não sabe degustar um bom vinho para saber se o vinho está estragado ou não estragado antes do rei colocar em sua boca. Ele não sabe arrumar uma cama como digna de um rei. Naquela época, quem sabia de cor como era o luxo de um rei? Apenas quem era da família real. Concordam comigo? Então, quem eram os melhores escravos para trabalhar com o rei? Aqueles que tinham sangue azul. Esses eram mais cultos, mais bonitos, mais nobres, podiam recitar poemas, podiam saber ler e escrever. Esses que o rei colocava para trabalhar com ele. Mas tinha um defeito. Se um jovem bonito fosse trabalhar na sua casa, e você tinha mulher e filhas, o que podia acontecer? Pode falar o que podia acontecer. Você ganhava além da coroa, ficava igual a besta do Apocalipse, chifre e coroa, né? Então o rei mandava castrar esses jovens, porque ele conseguia várias coisas ao mesmo tempo. Ele não tinha o risco desse jovem se deitar com a esposa dele ou com uma das filhas. Segundo, aquele jovem, uma vez castrado, nunca mais poderá voltar ao reino dele para assumir a coroa. Então não tinha o risco dele dar um golpe de estado para assumir de novo o poder, porque ele nunca mais ia poder ser filhos, nunca mais poder ser rei. Então os reis tinham essa prática histórica de castrar os jovens que fossem trabalhar para eles. Entenderam a primeira questão? Se havia essa prática e Daniel foi trabalhar com o rei, nós temos já uma probabilidade que Daniel também sofreu a castração. Mas existem outras evidências. Quem, segundo a Bíblia, foi colocado por Nabucodonosor para cuidar de Daniel e seus companheiros? Vamos ler na Bíblia? Daniel, capítulo 2. Abram sua Bíblia comigo. Capítulo 2, não, capítulo 1. Verso 3. Daniel, capítulo 1, verso 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe de quem? Dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tantos da linhagem nobre, como da linhagem, quanto dos nobres. Daniel e seus companheiros ficaram sob a administração do chefe dos eunucos, então ele era eunuco. Outra evidência, Daniel não constituiu família. Daniel não constituiu família. Uma coisa também atípica para aquele tempo. Como é que eu sei que ele não constituiu família? Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, e os companheiros de Daniel foram lançados na fornalha ardente, olha que interessante, Daniel e os seus companheiros na fornalha ardente foram lançados sozinhos. A prática assíria e babilônica naquela época era, quando você era condenado à morte, a sua mulher e seus filhos eram jogados junto com você. E eles foram colocados sozinhos. Como é que eu sei? Ora, os companheiros de Daniel eram só 4. Jesus que apareceu e os 3 companheiros. E Daniel estava sozinho na cova dos leões. E depois que os companheiros de Daniel saíram ilesos da fornalha ardente e Daniel da cova dos leões, quando os inimigos deles foram lançados ali, diz a Bíblia que foram lançados eles com as suas esposas e seus filhos. Que era o comum da época. Se Daniel foi lançado sozinho, porque ele não tinha família. E uma última evidência que Daniel sofreu isso aqui. Abram a Bíblia comigo, Isaías capítulo 39, verso 7. Isaías capítulo 39, verso 7. Olha o que diz aqui na minha tradução. Dos próprios filhos que gerares, tomarão para que sejam o quê? Eunucos no palácio do rei da Babilônia. Essa profecia de Isaías aqui era uma profecia condicional. Israel, vocês estão abandonando o Deus verdadeiro, vocês estão pecando, vocês estão fazendo coisas erradas. Se vocês continuarem assim, a bênção de Deus vai ser retirada e vocês vão ver o que vai acontecer. Vai vir o rei da Babilônia e os seus filhos vão ser levados para se tornarem eunucos no palácio do rei da Babilônia. E isso acabou se cumprindo. Mas deixe-me fazer uma pergunta a vocês. Por que essa profecia de Isaías se cumpriu?
Porque o povo era fiel? O que vocês acham? Por que essa profecia se cumpriu? Porque o povo era infiel. O povo quebrou o pacto. Deixe-me fazer outra pergunta. Daniel era infiel? Daniel quebrou o pacto? Daniel tinha todas as razões para blasfemar e rejeitar a Deus ou não tinha? Humanamente falando. Mas na sabedoria ele sabia que não pode se discutir com Deus. Eu faço algumas perguntas agora retóricas. Não espero resposta, a não ser a resposta do seu coração. Você estaria disposto, como Daniel, letra A, sofrer os castigos da apostasia do povo, mesmo que você não esteja em apostasia? Porque eu já vi muita gente ao contrário. A igreja está com problema, mas e ele? E ele? E a igreja pode passar muitos problemas por causa da apostasia dela. Você é fiel, mas você está disposto a sofrer com a igreja os resultados da apostasia da igreja, mesmo que você não esteja compactuando com aquilo? Ou você vai para a internet fazer um site chamado adventistas.contra, denunciar tudo? Você vai, como Daniel, ter a coragem de ajoelhar e falar assim: Senhor, nós temos pecado contra ti? Ou vai falar eles? Curioso isso, hein? É muito bonitinho estudar as profecias de Daniel, mas quando a gente descobre essas coisas, é mais dantesco. Mas vamos continuar a nossa palestra aqui.